Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar nosso texto falando a respeito de volatilidade. Então, para vocês que não viram o nosso último vídeo, voltem aí umas 2 semanas, onde eu comento com vocês a primeira parte do nosso texto falando a respeito de volatilidade, e hoje nós vamos para a segunda parte desse texto. Pelo contrário, ao discutir o que é uma classificação IV baixa para opções, normalmente sugere um movimento mínimo esperado de preços. Assim, as estratégias para ambientes de IV baixo podem diferir significativamente daquelas para cenários de IV elevada. Estes são apenas exemplos de como você pode empregar o IV na negociação de opções. Portanto, compreender as opções de IV elevado e as suas implicações nas estratégias de negociação podem ser algo vantajoso para os traders, permitindo-lhes tomar decisões informadas, potencialmente se beneficiando de prêmios elevados, ao mesmo tempo que estão conscientes do aumento de risco. Agora discutindo sobre as opções de IV baixo. Depois de ver o caso do IV alto na sessão anterior, é importante entender sua contrapartida, opções com volatilidade implícita baixa. Quando perguntamos o que é o IV em opções, devemos esclarecer que a baixa volatilidade implícita indica que o mercado espera movimento de preços relativamente pequenos no título subjacente. As opções de IV baixo normalmente sugerem que o mercado antecipa mudanças menos dramáticas no preço da ação subjacente. Isso pode ser devido a uma variedade de fatores, como a falta de notícias ou eventos significativos que possam afetar o valor das ações. Quando falamos sobre o que é uma classificação IV baixa para opções, geralmente nos referimos a uma classificação IV inferior a 35%. Isso indica que o IV atual está mais próximo do seu nível mínimo dentro de um período específico, sugerindo menores oscilações de preços esperadas. A identificação de opções de IV baixo pode ser alcançada observando a classificação IV. Se a classificação IV for baixa, isso sugere que o IV atual está próximo de seu ponto mais baixo em comparação com os dados históricos, indicando opções de IV baixas. Os traders utilizam frequentemente esta informação para orientar as suas estratégias de negociação, especificamente quando antecipam um mercado relativamente calmo e com menos flutuações de preços. A IV nas opções, nesse caso, pode influenciar a escolha das estratégias de opções. O impacto do IV baixo na negociação de opções é considerável. Como os movimentos de preços esperados são menores, os prêmios para estas opções tendem a ser mais baixos em comparação com opções de IV elevado. Para os comerciantes que compram opções, isto poderia representar um ponto de entrada mais acessível. Por outro lado, para aqueles que subscrevem ou vendem opções, os retornos potenciais podem ser menos atraentes devido aos prêmios mais baixos. Em termos de estratégia, ambientes de IV baixos podem exigir estratégias longas, como compra de opções de compra, opções de venda ou spread de débito. Estas estratégias envolvem opções de compra e os prêmios mais baixos associados às opções de baixo IV podem tornar estas estratégias mais lucrativas. No entanto, é crucial que os traders se lembrem de que, embora a oscilação de preços esperada possa ser menor, o risco de movimentos inesperados de preços ainda existe. Por outro lado, como mencionado na sessão anterior, quando examinamos o que é uma classificação IV elevada para opções, normalmente lidamos com movimentos de preços esperados maiores no título subjacente. As estratégias adequadas para ambientes de IV elevado podem diferir significativamente daquelas apropriadas para situações de IV baixo. As opções de IV elevado geralmente exigem prêmios mais elevados devido ao aumento do risco associado a oscilações de preços mais substanciais. Ou seja, gente, não é porque o IV está
baixo ou está elevado que a opção está necessariamente barata ou cara, até porque geralmente quando nós temos um IV elevado, o preço da ação costuma fazer movimentos mais agressivos de alta ou de baixa, e quando nós temos um IV mais baixo, o preço da ação geralmente costuma fazer movimentos menores de baixa ou de alta. Então sim, há estudos que demonstram que, por exemplo, vender strangles ou vender straddles ou vender opções em cenários de IV elevado acaba sendo mais vantajoso do que vender em cenários com um IV baixo. Mas você também tem que lembrar que em cenários de IV elevado é comum nós termos movimentos mais agressivos de alta ou de baixa. Continuando, então, considerar IV em opções é suficiente para negociações financeiras? A resposta é não. Embora o IV possa fornecer informações valiosas sobre as expectativas do mercado, não deve ser o único fator considerado para a tomada de decisões comerciais. Os traders precisam analisar uma multiplicidade de fatores, incluindo análises fundamentais e técnicas, para criar uma estratégia de negociação completa. Em resumo, compreender as opções de EV baixo e como identificá-las é fundamental na negociação de opções. Permite aos traders adaptar as suas estratégias às condições do mercado, capitalizando potencialmente as oportunidades apresentadas pelos prêmios mais baixos. No entanto, tal como acontece com todas as decisões comerciais, é essencial uma investigação aprofundada e uma avaliação cuidadosa dos riscos. Os traders devem estar cientes de que, embora o EV baixo sugira oscilações de preços menores esperadas, eventos de mercado imprevistos ainda podem levar a alterações significativas de preços. Que ele está basicamente repetindo o que ele já falou antes, né? Aí de novo aqui, pessoal, ele vai falar o que é uma classificação EV alta por opções. Ele basicamente repete o que ele já falou anteriormente. Aí aqui ele faz uma certa propaganda de opções Samurai, falando de operações que dá para a gente fazer na plataforma. Alta classificação de IV, destacado na imagem abaixo, sugere que nos últimos dias do ano o EV do AX foi inferior ao seu valor atual. Então, eles têm aqui alguns gráficos para a gente analisar a volatilidade histórica e a volatilidade implícita. Dados do IV tendem a reverter para a média, conforme destacado em nossa série de artigos de backtesting de IV. Vender esta opção pode ser uma boa operação, especialmente porque o preço de equilíbrio para esta negociação seria ligeiramente abaixo de $30, um ponto de preço que o AX não tem, visto que o cenário avistado pelo Samurai apresenta uma negociação alta de probabilidade. Então, falando que é interessante em momentos de alta volatilidade vender opções. Então, a gente pode, por exemplo, nessas quedas fortes, a volatilidade aumenta muito, nós podemos vender puts. Isso é uma estratégia interessante. Uma classificação IV elevada para opções sinaliza maiores movimentos de preços esperados e, consequentemente, prêmios de opções mais elevados. A compreensão deste conceito pode orientar os traders na adoção de estratégias adequadas, potencialmente capitalizando as oportunidades apresentadas por situações de IV elevado. No entanto, tal como acontece com todas as decisões de negociação, é fundamental realizar uma investigação minuciosa e uma avaliação de risco cuidadosa, dado que a classificação EV elevada também implica em um risco aumentado devido à volatilidade prevista dos preços. Claramente, estamos lidando na opção EV, 85, estamos falando de opções de IV alto. Nesse caso, é altamente provável que o mercado esteja a precificar algum evento significativo, como anúncio de lucros ou notícias econômicas. Os traders precisam estar conscientes desses potenciais catalisadores e ajustar as estratégias em conformidade. Esse é outro ponto também, né? Geralmente quando vai ter um anúncio de resultado da empresa, ou então quando é esperada uma notícia econômica a qual tende a impactar essa empresa, a volatilidade da empresa tende a aumentar, mas aí depois que acontece esse anúncio, a volatilidade despenca. O que é uma classificação IV baixa para opções? Aí ele mais ou menos repete o que ele já falou antes. Por exemplo, temos a Tesla. Suponha que você espere um aumento de 5% nas próximas 3 semanas de Tesla, atualmente negociada acima dos $250. Nesse caso, o recurso cenário do analisador de opções Samurai destacaria a possibilidade de comprar uma opção de compra de $257,5. Aí aqui nesse cenário que eles estão fazendo para a gente, nós imaginaríamos que haveria uma alta
no valor dessa ação. Então nós estamos comprando uma call aqui. O retorno esperado para essa negociação é de 217,14% e a probabilidade de lucro é de 27,14%. Então ele comprou uma call aqui, aqui nós temos o cenário. Então se ficar aqui acima do 257,5% e mais um pouquinho, aí nós começamos a ter lucro. O preço de equilíbrio é 267,82, é um limite que a Tesla atingiu várias vezes nos últimos 3 meses, portanto isso pode ser visto como uma ideia comercial interessante. Aqui mostra o gráfico da Tesla e que ele pode vir até mais aqui em cima. Observe que nesse caso o ranking IV da opção fica abaixo de 35, sendo igual a 33,33% conforme a imagem abaixo. Uma classificação IV baixa para opções sinaliza movimentos de preços menores previstos, levando a prêmios de opções mais baixos. A compreensão deste conceito pode orientar os traders no emprego de estratégias adequadas, potencialmente capitalizando as oportunidades apresentadas por situações de IV baixo. Aí aqui compara volatilidade histórica e volatilidade implícita. Com um IV inferior a 35% em opções, é altamente provável que o mercado não antecipe nenhum evento ou notícia significativa que impacte a Tesla no futuro próximo. No entanto, como acontece com todas as decisões comerciais, é crucial realizar pesquisas completas e uma avaliação de risco cuidadosa. Aí, aqui, conclusão. Concluindo, compreender o papel do IV na negociação de opções é fundamental para a elaboração de estratégias de negociação eficazes. Tanto o cenário de IV alto como de baixo podem apresentar oportunidades lucrativas. A IV em opções é uma variável que os traders devem sempre considerar ao avaliar operações potenciais, juntamente com outros indicadores de mercado e estratégias de gestão de risco. E aqui acaba o nosso texto. Bem, pessoal, 2 vídeos longos falando a respeito de volatilidade implícita. Acredito que se vocês tinham alguma dúvida até hoje do que é a volatilidade implícita, agora vocês já não têm mais, tá certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.